Amados, abramos a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Aqueles que encontrarem em reverência a palavra do divino, fiquemos de pé para fazermos a leitura. Todos encontraram? Está escrito assim o subtítulo: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém. Ainda de pé, pegue a Bíblia, coloque na cadeira, mão sobre a tua cabeça, feche os seus olhos e diga a Deus: nessa noite lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender e receber a tua palavra. Neutraliza toda a inquietação, todo problema, tudo que impede para que eu não venha receber. Diga: Deus, eu preciso e necessito ouvir sua voz. Fala comigo, porque só sai daqui depois de lhe ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, pegue na mão do crente mais ligado que está do teu lado. Ainda de pé, pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Olhe para ele, vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final do culto vai se converter e vai virar irmão. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, segure na mão dele, pegue na mão dele com carinho. E eu quero que você dê um sorriso bem bonito para ele, mostrando a sua alegria para ele. Dê um sorriso para ele, um sorriso bonito para ele, e diga assim para ele, assim: a chave da porta dos céus está sobre os teus lábios. Diga: portanto, para que o céu se abra, diga: é necessário o teu glória e o teu aleluia. Diga para ele, diz assim: entope o cano hoje, abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor Jesus. Quantos creem que a chave da porta do céu está sobre os teus lábios? Levante a tua mão e glorifique aquele que merece toda a honra e toda a glória. Quando você der glória, os céus vão se abrir nesta noite. Deus vai mandar uma comitiva de anjo aqui. Vai descer Miguel e vai descer Gabriel. Quantos que aqui estão nessa noite querem navegar no oceano do Espírito e querem ser levados numa dimensão de glória e entrar dentro do patamar espiritual e saírem daqui encharcados, queimados pelo poder do Senhor? Quantos que aqui entraram nesta vigília e querem sair daqui tocado pelo Espírito Santo, restaurado pela palavra? Levante a tua mão para cima e dê um grito de glória como aleluia. Bíblia, e eu abro no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo de número 1 e 2, eu estou vendo aqui uma narrativa, e dentro desta narrativa, dentro dessa história, eu vejo Deus falando com o ser humano, e quem representava esse homem era o profeta Jeremias. E agora a palavra de Deus é: Jeremias, saia de onde tu está e vai até a olaria, porque dentro desse lugar é a terra, é o local que eu quero te fazer com que você escute e ouça as minhas palavras. Então a primeira coisa que Deus fala a Jeremias é dizer: levanta-te. E a segunda coisa que Deus fala com Jeremias é: desce e vai até a olaria, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu observo como um pregoeiro e como um homem que gosta de e é também um observador, e entendo que a olaria é o lugar de ouvir as palavras do Senhor. Diga comigo: olaria é lugar de ouvir a voz do Senhor. E quantos querem entrar na olaria nesta noite? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Agora olhe para cá, porque eu não quero apenas ficar em revelações, mas eu quero que você entenda o conteúdo histórico. E eu me emociono muito quando eu leio a história, quando eu entendo a história, quando eu analiso a história de algum profeta, e principalmente do Antigo Testamento, que fala mais sobre a história. E eu começo a entender um pouco sobre a história de Jeremias. E eu quero falar um pouco sobre a história desse homem. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre a vida do profeta. Quem foi Jeremias, o que ele fez, aonde começou. Eu quero trazer para você
como começou a chamada deste profeta e o que o Espírito Santo quer tratar conosco, através do capítulo 18, do versículo 1 e do versículo 2. Pois bem, Jeremias foi levantado para profetizar, meu amado, durante o período que Israel estava passando uma decadência espiritual, um colapso espiritual. A Bíblia diz que havia agora um declínio sobre Israel. Jerusalém já não era mais a mesma. O politeísmo estava sobre Jerusalém, a idolatria estava sobre Israel. E a Bíblia diz que conforme passa-se o tempo, o povo de Deus se esfria. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, muitos começaram quentes, mas depois terminaram frio. Assim aconteceu com Jerusalém. Começaram adorando, glorificando, mas com o tempo esqueceram que a essência divina e a adoração eterna teria que ser entregue apenas para Deus. Eles começaram a idolatrar, a adorar outros deuses, a aclamar a outros senhores. E Deus não estava nisso, porque nós sabemos que o princípio dos mandamentos que Deus havia colocado, segundo em Êxodo capítulo 20, é que amarás o Senhor teu Deus acima de todas, e não farás nem imagem nem... Então não poderia ser feito, porque a glória apenas era entregue para Deus. Então Deus levanta Jeremias, olhe para cá, para profetizar durante um período de 5 reis de Judá. E esses reis estavam vivendo um período de decadência espiritual. A idolatria estava no meio do povo, o politeísmo estava no meio do povo, isso é, o povo adorava a outros deuses. E Deus levanta agora o profeta Jeremias para ir contra o sistema, para ir contra o governo, para ir contra os reis. E a Bíblia diz que até os sacerdotes e alguns profetas não deram ouvido à palavra do profeta Jeremias, porque Jeremias estava falando contra o pecado. Jeremias estava profetizando contra a história que Jerusalém estava vivenciando, porque o povo estava acomodado com o pecado, e Deus não estava naquele negócio. Deus não estava naquela palavra, porque segundo a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9, que nós somos a geração eleita, a geração escolhida por Deus. E quem é escolhido por Deus, Deus chama como santo, para se santificar, para fugir da aparência do mal. Então Jerusalém estava vivendo um período de colapso e de decadência espiritual. Deus levanta Jeremias para profetizar, e Jeremias fica durante 40 anos da sua vida profetizando apenas para a terra de Judá, exercendo o seu ministério de forma íntegra, de forma correta, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem dar ouvido a homens. Jeremias apenas ouvia a voz do Senhor. Olhe para cá para você entender. O politeísmo entrou através dessa história que eu vou lhe contar. A Bíblia diz que Davi agora é levantado como rei. Davi se casa com uma mulher chamada Betseba, segundo a minha pronúncia, e essa mulher tem um menino chamado Salomão. A Bíblia diz que Salomão, ele agora estabelece o seu reinado, e ele se casa com a filha de Faraó. Ao se casar com a filha de Faraó, agora Israel infiltra para dentro de Jerusalém o politeísmo, porque o Egito, os faraós, a terra egípcia costumava adorar outros deuses. Então Salomão faz aquela aliança, e quem conhece a história sabe que Salomão também começou bem, mas terminou idolatrando, se esfriando, perdendo um pouco a essência da sua fé. Ele se entregou à idolatria por causa de fato de ter se casado com uma mulher que era a filha de Faraó. Segundo a história, depois de Salomão, o reinado de Israel se divide. Após a morte de Salomão, o reinado de Israel divide. Israel passa a ser o reino do norte, e Judá passa a ser o reino do sul. Diga comigo: Israel passa a ser o reino do norte. Diga aí: Judá era o reino do sul. E a Bíblia nos conta agora que havia uma rivalidade entre eles. Segundo a história, Deus chamava de remanescente a terra de Judá, porque Israel cada vez estava piorando ao pecado, à idolatria, fazendo aliança com quem não deveria fazer. E Deus não queria que a terra de Israel viesse a fazer alianças com povos que não eram povos estabelecidos por Deus. Como eu disse de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Israel era a geração eleita. Hoje nós somos chamados como filhos por adoção, mas naquela época o povo que era escolhido era a terra de Israel. Então, segundo
segundo a história, a Bíblia diz que Israel tinha um costume de trazer a cultura dos povos vizinhos para dentro de Jerusalém. Por exemplo, quando Israel estava saindo do período dos juízes para entrar no período da monarquia, o que Israel não entendia era que Deus que administrava e cuidava da terra. As outras terras tinham reis, as outras nações tinham reis, mas a terra de Jerusalém ainda não tinha rei. Então, o que eles começam a gritar e a chamar e a pedir um rei é quando Deus chama Samuel e Samuel unge Saul a rei, porque o povo estava pedindo um rei. Israel tinha esse costume de pegar a cultura de outros povos e trazer para dentro da terra de Jerusalém. Com isso, Israel está indo de mal a pior. O pecado está sobre a terra de Jerusalém, a idolatria está sobre a terra de Israel. Os reinados se dividiram e agora, segundo a história, diz que Nabucodonosor se levanta na terra e vence ao Egito, vence a terra da Síria e se torna agora a maior potência da época, de todo poder e autoridade. E Nabucodonosor era um homem extremamente sábio. Ele era tão sábio que quando ele visitava, entrava em alguma terra que ele vencia a guerra, ele pegava os homens mais sábios que tinham na terra rival, que vencia a guerra, e trazia para a terra da Babilônia, para se tornar conselheiro babilônico, conselheiro do rei. Lá vai Nabucodonosor, se levanta, vence a Síria, vence o Egito, e agora vai até a terra de Jerusalém. Na primeira invasão de Nabucodonosor, é levado um homem chamado Daniel. Diga comigo, Daniel. Pergunta o teu irmão que está do seu lado, conhece Daniel? Junto com Daniel estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse nome que eu lhe falei, que esta pronúncia não era o nome verdadeiro, mas o nome que o rei Nabucodonosor colocou sobre ele. Pois bem, Daniel era um homem muito sábio. A classe de Daniel em Jerusalém era uma classe de nível mais alto. Por isso, segundo a história, Daniel foi levado na primeira invasão junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eram os homens sábios, eram homens que tinham sabedorias, eram homens que Deus havia achado graça e dado conhecimento na terra. E segundo Nabucodonosor, conforme diz o capítulo de Daniel, Daniel foi colocado como um dos homens mais sábios que teve em toda a Babilônia. Então Nabucodonosor faz uma segunda campanha. Na segunda campanha ele invade novamente Jerusalém, e dentro dessa invasão ele leva um profeta chamado Ezequiel. Diga comigo, Ezequiel. Ezequiel é chamado e é pego e levado para o cativeiro babilônico. Junto com Ezequiel estavam 10.000 homens israelitas que foram levados para o cativeiro babilônico. Olhe para cá para você entender esse quebra-cabeça. Então, enquanto Daniel estava profetizando e estava sendo ferramenta no palácio do rei, Ezequiel estava profetizando dentro do cativeiro babilônico, alertando, exortando, edificando para que Israel não perdesse a fé, para que não desistisse. E aonde está Jeremias dessa história? Lá vai Nabucodonosor, se levanta novamente, invade a terra de Jerusalém, e pela terceira invasão, a história diz que é quebrado o templo, as muralhas de Jerusalém, e a classe agora de Jerusalém está toda derribada. Apenas fica na terra de Israel aqueles que eram de um nível mais abaixo, que eram os mais pobres da terra de Israel, daqueles que não tinham muitas condições financeiras. E Jeremias ficou em Judá para profetizar daqueles que estavam vivendo esse período de declínio na sua estabilidade moral, na sua estabilidade espiritual e na sua estabilidade financeira. É quando Deus também levanta o profeta Jeremias para continuar a sua chamada e profetizar aquilo que Deus coloca em seu coração. Agora no capítulo 1, Deus chama Jeremias e Deus fala algo com Jeremias. Pastor, me explica um pouco mais sobre a história desse profeta, eu estou gostando. Pois bem, Jeremias foi criado e nasceu numa aldeia sacerdotal, numa terra chamada Anatote. Diga comigo, Anatote. Quem gosta de Bíblia, diga amém.
Anatote era uma terra que ficava a 6 quilômetros do nordeste de Jerusalém. Essa terra era separada apenas para os sacerdotes da época. Era uma terra separada para aqueles que iriam ser levantados, ungidos sacerdotes. E nós sabemos que nessa época só era ungido sacerdote quem era de pai para filho. Existem casos na Bíblia que teve diferenças, mas a maioria foi de pai para. Então a história diz que Jeremias nasceu com costume sacerdotal, aprendendo a ser sacerdote, filho de um sacerdote chamado Ilquias. E a Bíblia diz que como sacerdote ele aprendeu o que é santo, ele aprendeu todo o seu costume, ele aprendeu a como oferecer sacrifícios, ele aprendeu a como adorar a Deus. Mas no capítulo 1 Deus chama Jeremias de uma forma diferente, uma chamada profética, uma chamada de um profeta. E agora no capítulo 1 Jeremias diz: Deus, Senhor, talvez eu não tenha condições porque eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus vai e fala com Jeremias e diz: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque eu, o Senhor, irei te mandar, e aonde te mandar tu irás, e colocarei as minhas palavras na tua boca. O que sair de ti, Jeremias, não será apenas a tua vida, mas será o Espírito Santo, meu Espírito, que irá conduzir o teu chamado e o teu ministério. E Jeremias se preocupa com aqueles que vão se levantar, e Deus fala com ele no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 19: pelejarão contra ti, Jeremias, mas não se preocupe, porque não prevalecerão contra ti. A Bíblia diz então que o profeta havia sido escolhido, havia sido chamado para aquele ministério específico. A palavra profeta no hebraico significa nabi. Nabi significa aquele que fala, que prega e que entrega o recado de Deus. Jeremias estava com a incumbência de profetizar, de ir contra o sistema político, de ir contra a iniquidade, de ir contra aqueles que estavam levando a terra para o pecado, pois Deus chamou Jeremias para ser a diferença no meio da terra. Agora nós paramos no capítulo 18, no versículo 1 e 2, e Deus está dizendo a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas. Mais forte, as minhas. Eita, igreja boa. Então presta atenção nisso aqui para você entender. Existem na teologia sistemática 3 atributos divinos. O primeiro atributo é chamado como onipotência, o segundo atributo é chamado como onipresença, e o terceiro atributo é chamado como onisciência. Isso significa que Deus tem todo o poder. Você sabe que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas. Então, se Deus tem esse poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus queria que Jeremias saísse de onde estava para ir até a olaria. E ele disse: Jeremias, vá, porque é lá que eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu aprendo aqui que servo não questiona, servo não murmura, servo obedece. Então servo tem que ser obediente à voz do Senhor Deus. Deus manda com que Jeremias fosse até a olaria, porque Deus queria falar com Jeremias, e Jeremias teria que obedecer. Apocalipse capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz: eis que sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que é, o que era e o todo-poderoso, que há de buscar a sua igreja. Isso significa que ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Isso significa que não existe colocações de verbo para tentar determinar se ele era, porque se eu dizer que ele era, ele não vai ser amanhã. Se eu dizer que ele será, eu vou dizer que ele não é hoje. Mas se eu dizer que ele é, eu vou dizer que ele é para sempre. Por isso que Isaías capítulo 43 versículo 13, há uma diferença no português: ainda antes que houvesse dia, eu sou mais pastor. Na linguagem do português o correto era eu era. O que Deus estava querendo dizer era o seguinte: era que ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu sempre serei, eu nunca deixei de ser, eu continuo sendo. E quando ele diz eu sou, Deus me deu uma revelação. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo: eu sou aquilo que você precisa, eu sou aquilo que você quer. Se você precisa da porta, eu sou a porta. Se você precisa de um milagre, eu sou o milagre. Eu sou o Deus que estou escutando a tua oração. Se você quer nessa palavra, levante a mão para cima e dê glória a Deus nesse lugar. Olhe para cá para você entender. Então Deus, ele sempre será
continuamente não tem como deixar de ser, porque Ele é. Então olhe para cá para você entender. Se quiser anotar esse versículo, em João capítulo 1 fala sobre isso, sobre o verbo. Então olhe para cá para você entender essa narrativa. Então a Bíblia diz que Deus manda com que Jeremias fosse até a... Diga comigo, olaria. Deixa eu seguir o pastor, casa do oleiro. Olhe para cá para você entender aqui o que Deus está dizendo. Agora escute isso aqui, presta atenção. Diante da probabilidade humana, é impossível ouvir a voz de alguém dentro de uma olaria. Pastor, me explica isso. Por causa do barulho das rodas que se movimentam com a construção do vaso dentro de uma olaria, é impossível se ouvir a voz de alguém. Mas em Lucas 1,37 a Bíblia diz que nada é impossível para... Agora o interessante é que Deus falou: vá para a olaria, porque é lá que eu te farei ouvir as minhas palavras. Diga comigo, é dentro da olaria que eu escuto as palavras do Senhor. Agora escute, diante da lógica, diante da probabilidade humana, era impossível se escutar a voz de alguém. O que é que Deus estava querendo dizer a Jeremias? Que quando Ele quer falar, Ele é capaz de quebrar aquilo que é lógico e partir para um sistema que nós chamamos de metafísico. Metafísico significa aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divindade, aquilo que é divino, aquilo que não é humano, aquilo que não vem da lógica. Então Deus estava dizendo: a minha palavra será entregue a Jeremias. Eu estou lembrando agora de discípulos que estavam no meio do barco, e os discípulos estavam desesperados no meio daquele barco, sem saber para onde ir, o barco sendo assolado com ventos de um lado para o outro. O desespero estava sobre eles, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, estava deitado, dormindo no barco. Um dos discípulos aqui acorda Jesus e fala: mestre, a tempestade está forte. Jesus se levanta, vai até a proa do barco, se levanta e começa a mandar para que o vento e o mar viessem a se acalmar. Os discípulos olham para aquele homem e dizem: que homem é esse? Ele não é comum, ele não é da lógica, ele só pode vir de algo metafísico, porque quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Se eu estivesse nessa história, eu ia dizer um pouco para eles quem era esse homem. Eu diria que esse homem é aquele que tem o meu nome e o teu nome gravado na palma da mão. Eu diria que esse homem tem os seus pés como latão reluzente. Eu diria que esse homem tem um cinturão de ouro. Eu diria que esse homem tem os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos somos como chama de fogo. Eu diria que sobre a sua coxa esquerda está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu diria que ele é tão grande que tem os pés na terra e a palma da mão do céu. Eu diria que basta uma palavra dele e toda a história pode mudar. Eu diria que a chave de Davi está na mão dele, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Eu diria que ele é o guarda de Israel, o Deus do leão da tribo de Judá. Quem acredita que Deus está aqui e que é esse Deus que você veio buscar, levante a tua mão e glorifique ao Deus de Israel. Olhe para mim aqui. Então eu entendo que quando Deus quer falar, não há nada que pode impedir o seu agir. Diga comigo, quando Deus quer falar, não há nada que pode impedir o teu agir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Diga ninguém. Balança esse irmão, diga: ninguém impedirá. Então, se Deus quiser falar na olaria, Ele vai falar. Agora, nesta noite, o Espírito Santo me tocou em casa e falou: pastor. Claro, quando fala conosco, não nos chama de pastor. Disse: Rodrigo, eu tenho uma palavra nesta noite para os vasos que aqui estão. Todos nós que estamos aqui somos vasos. Existem vasos de barro, existem vasos de prata, existem vasos de bronze, existem vasos de ouro,
vasos de cristal, mas todos nós somos um vaso. E é dentro dessa revelação que eu quero que você entenda. Diga para esse irmão: vamos entrar na olaria? Quantos querem entrar na olaria aqui comigo? Abra a porta então da olaria. Abra a porta da olaria, abra a porta. Cuidado, isso não é geladeira, bem devagar. Abra a porta da olaria. Abriu a porta? Então olhe para cá para você entender. Jeremias entrou na olaria. E quando ele entra na olaria, ele vê um homem construindo vaso. Aquele vaso se quebra na mão do oleiro. E ao parecer daquele homem, para que seja bom, ele pega aquele vaso e faz um vaso novo. E durante o capítulo 1 até o capítulo 18, que Jeremias foi entender o que é ser profeta. Eu te provo na Bíblia que o ministério de Jeremias muda depois que ele entra no capítulo 18, que ele passa pela olaria. Porque olaria é lugar de vasos serem moldados. Quando Jeremias entra na olaria, ele vê aquela mão quebrando o vaso se quebrando, ele fazendo o vaso novo. Deus do alto brada e fala a Jeremias. E Deus disse: Jeremias, assim como esse homem quebra o vaso e faz o vaso da forma que quer, é a tua vida e Israel em minhas mãos. Tu és um vaso em minhas mãos. E Deus disse: Jeremias, é isso que tu és, um vaso. E quando eu quero quebrar, eu quebro. Quando eu quero lapidar, eu lapido. Se for feito de cristal, eu desfaço e faço um de barro. E vaso só presta para uma coisa: para ser cheio. E Jeremias, quando entra na olaria, ele começa a ter uma perspectiva totalmente diferente do que era ser um vaso. Ele começa a perceber que ser profeta não era tão fácil assim. Diga comigo: Deus me chamou como um profeta. Olhe para cá. Quando Jeremias entra na olaria e vê aquele vaso sendo quebrado, ele diz: esse vaso sou eu, Senhor. E Deus fala: esse vaso, assim como esse homem quebrou esse vaso, és tu na minha mão. E eu imagino na mente, no coração, nos olhos dele, passando como se fosse um quadro, um computador, se é que eu posso usar essa expressão atualizada, na mente dele, do que é o cérebro. E ele imaginando tudo que ele passou e o que era ser profeta. E deixe-me entrar uma coisa para você, contar um pouco da história desse homem. Segundo um grande teólogo chamado Farley, ele diz que não existe história na Bíblia Sagrada tão triste de um profeta como a história de Jeremias. E dentro da olaria que ele foi descobrir o que é ser vaso, ser profeta. Por isso Deus queria moldar e falar algo para ele. Toda a situação que nós passamos, Deus se aproveita dela para que nós venhamos aprender e ouvir a voz do Senhor. Quando Jeremias entra na olaria, Deus está agora para falar com uma palavra a Jeremias. E Jeremias começa a entender o que é ser vaso. Jeremias começa a perceber que ser vaso não é tão fácil assim. Jeremias começa a entender que ser profeta é renunciar o mundo. Jeremias começa a entender que ser vaso é ser a diferença no meio da multidão. E segundo a narrativa, a história diz que quando Deus levanta Jeremias, até o próprio pai de Jeremias, que era sacerdote, abandonou a vida do profeta, não deu ouvido às palavras que saíam da boca dele. E no capítulo 16 de Jeremias, se você quiser ler, Deus fala com o profeta a partir do versículo 1 e 2. E Deus disse: você não casará, e não tomará mulher para si, e não terá filhos. Jeremias passou a maior parte da vida dele sozinho, solitário, mas estava com Deus. Deus tinha um ministério sobre ele, Deus tinha um chamado. João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi. E quando eu começo a entender que não
Não fui eu que escolhi o meu ministério, mas foi Deus que me escolheu. Eu compreendo que existirão batalhas e lutas que eu passarei, por motivos que por carne humana eu vou querer tentar fugir, mas foi Deus que me escolheu e eu tenho que ficar naquela direção. O tema da mensagem que eu estou pregando, e você vai entender tudo a partir de agora na revelação que eu vou entrar, se chama Não Saia da Olaria. Repita comigo, 1, 2, 3, vai! Mais forte, 1, 2, 3, vai! Porque quando ele entra na olaria, ele aprende o que é ser vaso. E ele começa a descobrir que ser vaso não era tão fácil assim. Ele era rejeitado pelos pais. A Bíblia diz que os amigos de Jeremias abandonaram ele. A Bíblia diz que ele ficou na maior parte do teu ministério solitário. Mas todavia, ele não deixou de ser fiel a Deus. E não abriu mão daquilo que Deus disse e do que Deus tinha para ele. Lá está Jeremias passando pela tua chamada. A Bíblia diz que até os reis e sacerdotes não deram ouvido a Jeremias. Segundo um grande teólogo também chamado Farley, com esse mesmo nome, ele destaca uma característica de Jeremias e disse que esse homem tinha vida entregando carinho e amor, e em troca disso os israelitas só entregavam ódio para a vida dele. Aqui está o exemplo de um verdadeiro homem de Deus, amando incondicionalmente, com amor ou sem amor, ele estava pregando a verdade de Deus. E é nesse momento que eu quero que você entenda que existiu hipóteses dele querer abrir mão do ministério dele, olhar para trás e largar tudo. E quando eu falo isso, eu conjecturo, porque não está na Bíblia. Mas como homem, como ele não era um Deus, ele era um homem, eu imagino que ele teve período de fraquezas. E segundo os teólogos, analisam e colocaram Jeremias como um profeta chorão, porque era o profeta que sofria. Quando o povo não ouvia, não dava ouvido a ele, as lágrimas caíam dos seus olhos, e ele começava a chorar. Ele começava a gritar e a dizer: Senhor, por que eu estou passando isso? E você acha que não existiu momentos na vida do profeta que ele não quis abrir mão do ministério? Só que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. E quando Deus nos escolhe, nós passamos por coisas que diante da lógica humana nós achamos que vamos parar e vamos recuar diante da guerra. Só que Deus disse assim: fique na olaria, porque é lá que eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele está sendo perseguido, o coração dele está triste, ele não sabe mais para onde ir. Não tem amigos, não tem colegas, apenas Deus para conversar. O mundo não entende o profeta, ele está sozinho e ele agora está numa vida solitária. E Deus disse: não saia, porque é isso que eu tenho para você. Um chamado de profeta. E quem é profeta tem que se separar no meio da multidão. Existiam momentos na vida de Jeremias que ele deu vontade de literalmente chutar o balde. Existiam momentos na vida de Jeremias que ele deu vontade de largar tudo e olhar para trás, de ser comum, de ser normal. Mas Deus disse: não, tu serás aquilo que eu preparei para ti. E existem situações na minha vida e na sua vida que nós olhamos e falamos: Deus, nós não vamos suportar. Só que Deus tem uma palavra para você nessa noite: não saia da olaria, porque é lá que você vai ouvir as minhas palavras. E tem momentos que a provação dói tanto que parece que nós não vamos suportar. E você fala: Deus, eu não vou aguentar, a minha esperança está terminando, a fraqueza invade a minha alma. E tem horas que até mesmo eu duvido dos milagres
milagres que vão acontecer. Porque nós somos humanos e a nossa visão é limitada. Por isso que Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Porque a nossa visão é limitada, mas a visão da águia, ela vê amplamente o que está acontecendo. Existem situações na nossa vida que quando nós estamos na olaria de Deus, não adianta fugir, não adianta olhar para trás, não adianta recuar. É ficar, encher o pulmão de ar, se mostrar valente na batalha e dizer: Deus, eu não vou recuar. Porque a Bíblia diz que o trabalhador, o obreiro que olha para trás, não é digno de ver a glória de Deus. Diga comigo: eu não vou recuar. Diga mais forte: eu não vou recuar. É como se eu vejo você passando por lutas e dificuldades, dizendo: pastor, tem hora que dá vontade de abrir mão de tudo e ser uma pessoa normal. E Deus diz nessa noite para você: não faça isso, porque o que tenho para você é maior do que além do que os seus olhos podem ver. Não recue, porque Satanás não vai te parar. Não recue, porque a fraqueza não vai te dominar. Seja forte. Faça como Paulo, tira forças da fraqueza e diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Tem hora que a esperança parece que vai acabar. Em Eclesiastes capítulo 7, a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. E você fala: Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se eu ainda acredito na libertação do meu filho. Eminau, Ijebau e Kamauí. Eu não sei se eu ainda acredito na libertação do meu pai. Eu não sei se eu ainda acredito na libertação da minha família. Eu acho que eu vou sair da olaria e vou largar tudo. Existem horas que teu coração dói e você fala: Senhor, até quando eu vou ter que aguentar? Existem horas que a tua alma grita e você diz: Senhor, eu não vou suportar. A minha esperança está se acabando. É como se eu visse Jeremias naquela situação, ele dizendo: Deus, eu não vou suportar. É como se eu escuto a tua alma gritar e você dizer: Deus, eu preciso de um refúgio. E quando você olha para a situação da vida, você vê que nada mudou. Aquilo machuca o teu coração. Chega em casa, vê que nada mudou. Vai no trabalho, vê que nada mudou. Vem para a vigília, vai para a igreja, vê que nada mudou. O que está acontecendo? É porque nós estamos sendo preparados. E quando somos preparados, dói. A lapidação mexe no vaso, a moldura mexe no vaso. E tem hora que nós mesmos desacreditamos do que vai acontecer. Só que Deus tem uma palavra para você: não desista daquilo que Deus te prometeu. Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar sobre a tua vida. O que Deus te prometeu vai se cumprir, querendo Satanás ou não. É como se eu escuto a tua alma gritar e você dizer: Deus, eu não vou conseguir continuar. É como se eu escuto o gemido da tua alma e você diz: Deus, me ajuda. E a tua alma grita e você diz: Senhor, eu não vou suportar. E quando você entra na olaria, parece que tudo se apaga. É como se eu visse a tua alma gritar e você dizer: Deus, eu preciso de uma esperança, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma atitude, de um refúgio. Mas Deus manda lhe dizer: não saia de onde Deus te colocou. Lembra dos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de glória. Vai chegar o tempo que Deus vai te honrar. Vai chegar o tempo que você vai sair da olaria, mas não vai sair quebrado nem moldado. Vai sair como um vaso novo, bonito e limpo. E vaso só serve para ser cheio de azeite e transbordar.
Vai chegar o tempo que Deus vai te honrar no meio dessa situação e vai cumprir a promessa no meio da tua família, no meio da tua casa. Mas até lá, não abra mão do teu ministério, não abra mão do que Deus deu para você, não abra mão do projeto que Deus colocou na tua mão, não abra mão do louvor, das crianças, da palavra, do talento de louvar. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não saia da olaria até que do alto seja revestido de glória. Se Deus te escolheu para esta obra, não desista, porque Ele vai te honrar. E eu sei que o Deus que te escolheu, Ele não vai te decepcionar. A Bíblia diz que Jeremias ficou sozinho e não tinha ninguém, mas Deus falou ainda com o profeta: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, todavia eu não te abandonarei. Eu serei o teu pai, eu serei a tua mãe, eu serei o teu amigo, eu serei o teu guarda, eu cuidarei de ti. Se tem alguém que crê nesta palavra, levante a mão para cima e glorifique a Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem está na olaria, comece a glorificar. Quem está na olaria, comece a adorar. Mas o diabo, ele quer se aproveitar dessa fraqueza, dessa angústia que às vezes bate na tua alma por você ser ser humano, e tentar falar algo ao teu coração para que você desista. Deixe-me dizer uma coisa: não deixe que Satanás venha envergonhar você, e de repente você entra no culto e fala: pastor, hoje eu quero ficar quietinho porque eu estou triste. Ei, meu amado, sacode a poeira, balança o tapete, glorifica o nome do Senhor, porque Satanás vai ter que ser derrotado, porque ele vai ver Deus se exaltar. Eita, eu creio que Deus está nesta palavra e que Deus vai honrar a sua vida. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, pegue na mão dessa irmã, desse profeta, desse vaso, desse oleiro. O oleiro é Deus, mas pegue na mão desse irmão que está sendo moldado pelo oleiro, segure na mão dele, diga para ele assim: não abra mão das promessas de Deus. Diga: não desista do que Deus te prometeu. Diga: não desista dos teus sonhos, da tua promessa. Diga: porque Deus te prometeu. Diga: vai se cumprir. Querendo Satanás ou não, querendo teus inimigos ou não, diga: Deus vai te honrar. Diga para ele: fica na olaria. Diga: porque quando você sair de lá, diga: vai sair falando em línguas. Diga: ouvindo a voz de Deus nitidamente. Diga: vai sair restaurado. Diga: vai sair ganhando almas. Diga: pode preparar o teu vaso. Diga: porque dentro dessa olaria, diga, vai começar a derramar azeite nesse lugar. Quem acredita nessa palavra aqui, levanta a tua mão e glorifica. Deixa eu ver quem é vaso. 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 Levante a mão, levante a mão. Adora, 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 adora. Se tem vaso aqui, seja cheio na mão do oleiro. Se tem vaso aqui, seja cheio na mão do oleiro. Deixa eu ver quem é vaso. 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 Levante a mão. Só quem é vaso de Deus aqui, e quem está recebendo essa palavra, joga a tua mão para cima e dá um júbilo de guerra. Eu quero ouvir a adoração dos vasos.
Você pode estar fraco, mas não está derrotado. Você pode estar caído, mas não está acabado. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Deus de Israel. Levante a mão para cima que eu vou profetizar, o mais alto que pode. Levante a mão para cima que eu vou profetizar. Quem crê que eu sou profeta? Segunda Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz: quem crê nos seus profetas prosperará. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Eu profetizo que enquanto você está aqui nesse lugar adorando ao Senhor, Deus está descendo sobre ti agora um azeite novo para o teu vaso. E eu profetizo que Deus está colocando essas palavras dentro do teu coração. E você não abrirá a partir de hoje mão dos teus sonhos, do teu projeto, da tua família que Deus te deu, do teu marido, do teu filho, da tua esposa, da tua mãe. Eu quero profetizar que nessa noite todos os demônios que estavam tentando se levantar para tentar impedir o teu chamado, a tua chamada, estão caindo por terra nessa noite. Eu quero profetizar que aonde estiver uma mão que está recebendo essa palavra, Deus está entrando na tua casa e Deus está dizendo ainda hoje: eu vou entrar dentro desta olaria e vou derramar a minha glória. Só quem recebe essa palavra, abra a tua boca e adora. Quem dá glória recebe, quem recebe da glória, 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 quem dá glória recebe, quem recebe da glória. Só da glória quem tem glória manda glória. Obada cada sábado, obada soba cadaraio. Só quem dá glória recebe nesse lugar. Então abre a tua boca e receba mais. Diga comigo: eu não vou sair da olaria do Senhor. Diga: porque Deus me colocou. Diga: eu sei que operando Deus, ninguém impedirá. Diga para esse irmão: continua na olaria. Diga: porque Deus vai te abençoar. Crê nisso? Então dá mais um glória para me ouvir daqui. Fique de pé comigo num pulo dando glória, por favor. Fique de pé. Pegue na mão desse irmão. Qual é o tema da mensagem que eu estou pregando? 1, 2, 3, vai! Diga: eu não vou sair da olaria do Senhor. Com o biquinho: eu não vou sair da olaria do Senhor. Pegue na mão desse irmão. Olhe para cá. Escute, olhe para mim. No tempo de Deus, o que Deus te prometeu vai se cumprir. E ainda que as situações não sejam propícias, e diante da limitação humana pensamos que não vamos conseguir, e que não vamos conquistar, no tempo certo você vai conquistar o que você quer. Seja o seu carro, seja a sua casa, seja a sua família. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, agora existe um tempo para você receber. Por isso você está sendo moldado. Não desista de Deus porque você ainda não recebeu a sua bênção. Não abra mão de Deus porque Deus ainda não te abençoou. Porque no tempo certo Deus vai te honrar. Quantos aqui são escolhidos por Deus? Olhe para cá e eu quero contar algo para você. Olhe para mim. Alguns anos atrás, um homem não acreditou no meu ministério e disse que Deus não tinha me chamado para pregar e para ministrar a palavra. E eu disse para ele que no futuro tinha vontade de fazer teologia. Na época ainda era muito menino, mais do que já sou hoje, porque prego desde criança, desde adolescente, desde novo. E aquele menino disse: você não tem dom para pregar, nem adianta pensar em fazer teologia, faculdade, porque você não vai alcançar.
Graças a Deus hoje estudo, faço. E durante um tempo ele desacreditou e disse: Deus não tem isso na sua vida. Diga, mas o que é de Deus, no tempo certo, vai se cumprir. E aquele homem não acreditou e passou-se um tempo. E com 17 anos, 16 anos, eu gravei meu primeiro CD de mensagem. 17, Deus me deu um DVD. Meu ministério explodiu, preguei no Brasil e fora. E Deus me levou para pregar em vários estados do Brasil. Acerca do ano passado, que foi um ano muito corrido na minha vida, Deus, Ele honrou o meu ministério. E esse homem, Deus permitiu que ele ligasse para mim. E ele ligou para mim e falou: Rodrigo Santana. Eu falei: sou eu. Você ainda é aquele menino de antes? Eu falei: cresci muito pouco, meio centímetro. Aí ele disse para mim, falou: é, porque eu queria convidar você para ministrar num congresso da minha igreja. Aí na hora eu tive um baque, porque foi um homem que naquela hora havia me rejeitado, não deu credibilidade para o meu ministério. E eu ouvi aquela situação, ouvi aquela palavra. Eu falei: qual é a data que o senhor quer? Ele disse: vamos tentar outubro. Eu falei: pastor, me perdoe, mas esse ano já não tem mais vaga. E ele tentou comigo para o início de janeiro e fevereiro. E eu falei para ele assim: me perdoe, pastor, mas não tem como, porque janeiro e fevereiro eu vou estar fazendo uma viagem. E eu e a minha esposa, nós vamos estar pregando no estado do Acre e algumas regiões que tem lá por perto. E justamente pregamos esse ano em Brasileia, pregamos em Acre, passamos pela Bolívia, e Deus tem nos levado. E até hoje aquele homem não conseguiu fazer agenda comigo. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Porque houve um tempo que eu tive que passar, que eu necessitei de passar por aquela aprovação. Diga comigo: aprovação é o tempo de Deus. Deserto não é paradeiro, deserto é... Diga, você vai passar nesse deserto. Agora, aquele homem não acreditou e depois Deus me honrou na frente dele. Eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: tem gente que te julga hoje. Diga, porque não sabe quem você vai ser amanhã. Diga, prepara o hino da vitória. Diga, porque o amanhã tu estarás em cima. Diga para ele: a vida é que nem rodar gigante. Uma hora você está embaixo, mas vai chegar uma hora, diga, que ela vai subir na tua vida, que Deus vai te honrar. Diga, o lugar da tua humilhação vai ser o palco da tua vitória. Diga, prepara o hino da vitória, porque a terra que você passou envergonhado, diga, vai voltar com a bandeira da vitória. Diga, honrado por Deus, coroado na cabeça, em cima de um cavalo. Diga, aqueles que humilhavam você vão ter que dizer que Deus é na tua vida. Diga, por isso fique na olaria. Diga, porque hoje, diga, a roda gigante vai subir e Deus vai te honrar. Quem acredita nessa palavra, adora, 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 adora. Quem acredita nessa palavra aqui, quem acredita que Deus vai te exaltar, quem acredita que Deus vai te honrar, quem pode adorar, quem pode glorificar, vai chegar o tempo da tua vitória. Fecha os olhos. Abadassura bacandarai. Eu quero os levitas na posição, se puder, pastor, se houver possibilidade. Feche os seus olhos. Coblefaba wasikemi no baracia. Jomendara yekeminava stubre bacandawe. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele te restaurar. Ele quer te batizar. Foi Deus que te escolheu para esta obra. Fecha os seus olhos. O que alegraria mais o seu coração nesse lugar, se você saísse desse lugar e visse aquela vitória na tua casa. O que mais alegraria a tua alma, o que alegraria teu ministério, o que alegraria a tua alma,
Fecha os seus olhos nesse lugar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te conduzir para o tempo da vitória. Essa luta vai passar. Essa tristeza vai passar. Essa prova vai passar. Está chegando o tempo de Deus te honrar. Está chegando o tempo de Deus te exaltar. E quem te viu por baixo vai te ver por cima. Vai se cumprir Deuteronômio 28, versículo 19. Vai se cumprir, Deuteronômio 28, versículo 13. E eis que te chamei como cabeça e não como cauda. E estarás por cima e não por baixo. E a bênção do Senhor te seguirá. Não saia da olaria até a vitória chegar. Não abra mão da tua bênção até Deus te honrar. Não abra mão do teu milagre até a tua bênção chegar. Fecha os seus olhos. Alabashura bacanarabai. Dobra faba kebidasse de omenabasi rebaragabaracandarabaxébia. Temão e desce quemindu gastéria fau e é. Eu tenho uma visão de Deus aqui. E eu vejo uma pomba entrando por esta porta. E Deus está dizendo: eu quero tocar, eu quero batizar, eu quero restaurar, eu quero renovar. Alabastal e quebinaraçá. Interessante, pastor, que Deus me dá uma visão. Eu vejo um papel. Nesse papel eu vejo um anjo do seu lado. E esse anjo, ele pega uma caneta e desenha um papel. E em cima eu vejo escrito catedral. Eu não sei os seus planos, os seus projetos, mas dentro dessa planta Deus me mostra uma galeria. Na frente é como se eu vejo pedras sobre o muro. Como se Deus me mostrasse algumas entradas pelas laterais. E eu vejo esse anjo desenhando. E ele pega esse papel e entrega sobre a tua mão, Jovácia. E Deus manda lhe dizer: esse barco eu entrego na tua mão, diz o Senhor, Jovácia. Eu vejo almas entrando por esse caminhar a saio. E Deus trazendo muitas almas para dentro desse lugar. E Deus está dizendo assim: a estratégia que eu coloquei no teu coração irei dar fruto. Ainda não coloquei em prática aquilo que eu, Senhor, coloquei no teu coração, mas eu vejo um projeto sendo liberado, almas entrando de todos os lados, essa igreja ficando pequena. E Deus está dizendo: diga para ele que eu vou ampliar a tenda. Deus vai ampliar. Deus vai ampliar. Existe um homem do teu passado que quando Deus se levantou, ele disse assim: esse homem não chegará tão longe. E Deus tem guardado o teu ministério daqueles que não querem ver você crescer. E é como se eu vejo palavras sendo lançadas, dizendo: olha, não está bem não, mas na realidade está bem sim, Deus está crescendo.
mas há um sopro do inferno que o diabo tenta usar na boca desse homem. E Deus está dizendo: eu vou preparar uma reunião, a tua pessoa dentro dessa reunião. Eu vejo ele sentado na mesa e ele quer me dar acaba esse rebe. E Deus diz ele assim: diga para ele que ainda que a imaginação dele não alcance, eu sou Deus que vou exaltá-lo na presença dos teus inimigos. Deus vai fazer algo tremendo nesse lugar hoje aqui. Tem algo tremendo ainda para acontecer aqui nessa noite. Tu crê nisso? Tu crê que tem algo tremendo para acontecer nesse lugar? Feche os seus olhos. Eu vejo a nuvem do Senhor cobrindo esse lugar. A Bíblia diz que quando Elias estava com o moço, na 7ª vez que Elias virou para o moço: vai lá e vê o que tem no meio do mar. E aquele menino viu uma pequena nuvem. Não era grande, era uma pequena nuvem. Não era grande, era uma pequena nuvem. Mas esse era o sinal que iria fazer chover sobre aquela terra. Às vezes nós esperamos coisas grandes acontecer para nós sermos motivos de milagres acontecerem. Só que às vezes nós não entendemos que Deus não trabalha em cima da lógica do homem. E uma pequena nuvem é um sinal que Deus vai fazer chover desse lugar. Uma pequena nuvem é um sinal que Deus vai fazer a tua vitória começar a aparecer dentro do seu lar. Você não vai ver coisas grandes, serão coisas pequenas. Mas esse vai ser o sinal que Deus vai te dizer. Esse vai ser o sinal que Deus vai te dar, para Deus te mostrar que Ele está nesse negócio e que Ele vai te honrar. Pastor, eu quero receber, eu quero ser batizado. Eu creio nisso. Se você quer, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Pastor, eu tenho vontade de ser batizado. Eu quero receber de Deus. Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Alabaxuri bicalabaracé. Pastor, eu tenho andado na olaria, o diabo tem tentado me parar, mas Deus vai te dar força nesse lugar. Isso, venha ligado. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Narashuri Revas. Calabaraçai. A igreja é ligada no Senhor em espírito. Esse varão que está aqui à minha frente, de marrom, faz assim com a sua mão. Você. Eu vejo Deus abrindo uma grande porta na sua frente. E conforme Deus abre essa porta, eu vejo Deus te colocando dentro de uma empresa. Vejo um documento, um papel sendo escrito, e Deus dizendo assim: diga para ele que os meus planos são maiores do que ele possa imaginar. Só que Deus está dizendo: eu quero me apresentar a você de uma forma diferente, porque eu tenho contigo algo grande, diz o Senhor. Eu vejo uma divisa no teu ombro, e você sendo preparado para uma batalha. E eu vejo você de frente para um projeto de evangelização. E Deus dizendo assim: não seja como Jeremias dizendo que é uma criança. Abre a tua boca, porque o Senhor te encherei nesse lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Feche os olhos. Essa senhora que está aqui do meu lado direito, essa senhora aqui, toca nela para ela entender que é com ela. Toca nela, por favor, alguém. Isso. Fecha os olhos, igreja. Eu vejo uma mão tocando sobre a senhora, e essa mão toca sobre o teu corpo físico. E é como se eu vejo essa mão indo de encontro ao seu ventre.
E conforme vai de encontro, é retirada uma enfermidade de dentro da senhora. E eu vejo como se fosse uma pequena pedra saindo. Cabadai, cobadai. E Deus está dizendo: eu te dou uma cura nesse lugar. Eu sou o Deus que cura aqui nesse lugar. Eu sou o Deus que te curo. E no meio da tua família há uma mulher que Deus está tocando agora. E essa mulher está com as escamas nos olhos. Mas Deus está tirando as escamas dos olhos dela hoje. E Deus está dizendo: prepara-te, porque tu darás um testemunho de uma grande bênção que eu fiz hoje na sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Isso. Chame a presença de Deus agora. Chame a presença dele. Cobaraçaio Joe. Nesse meio aqui. Abadas, quebaraia. Lá vai. Deus me dá uma visão de um vento vindo e soprando. Esse vento me faz lembrar o vento dos discípulos quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu creio que descerá uma Shekinah hoje sobre a tua vida. Eu vejo uma mão, e essa mão toca sobre o corpo de uma pessoa. E conforme toca, segura. E Deus está dizendo: Ele está debaixo da minha mão. Ele está debaixo da minha mão. E na palma dessa mão Deus me mostra algo escrito. Ebadachúria. Cobadacabaracie. E é como se Deus me revelasse escrito algo. E se eu conheço o Deus bem que me usa, eu vejo escrito um nome de um homem chamado Carlos Henrique. Teremai, domandassi, domandai, ekabau, ikaminau, itebará. E Deus está dizendo: eu vou fazer e vai acontecer. Deus está dizendo: eu vou fazer. E eu vejo essa mão segurando. Esse homem está por aqui, faz assim com a sua mão e eu vou orar por você. Alabachurabacandarábia. Esse nome que Deus me revelou, vem até aqui, por favor. É o Senhor. Ebaio, Jobassi, Quebaraia. Deus me mostrava uma mão e uma mão segurando a tua vida. E Deus dizia assim: diga para ele que ele está debaixo da palma da minha mão. Jobere, Kitaravai. E eu via por muitas das vezes o diabo tentando induzir a tua vida para direções complicadas. Só que Deus está dizendo: eu não deixo, porque eu amo tanto. E ele só toma atitudes que são minhas. Cobarai. E é como se eu vejo Deus segurando a tua vida. E Deus está dizendo assim: o diabo por muitas vezes tenta te direcionar para caminhos que eu, o Senhor, não tenho, mas eu tenho te guardado debaixo da minha mão. É interessante que eu olho para o Senhor e eu vejo o Senhor subir num degrau. E nesse degrau Deus me mostra um elevador dentro de um prédio. E eu vejo o Senhor chegando diante de um homem. Eu vejo Deus se colocando numa postura acima. E eu vejo uma chave de ouro na tua mão. É interessante que essa chave não é casa. Essa chave não é algo comum. Essa chave é um carro que o Senhor está te dando nesta noite. É como se eu visse essa chave toda de ouro, de obléria. E Deus entregando sobre a tua mão. E Deus dizendo assim: eu te chamei para estar por cima e não estar por baixo. No meio da parentela Deus vai te exaltar, diz o Senhor. Há uma exaltação que tu precisa, de Oberei.
E Deus vai te levantar, comanto revai, do brifá, bauiteba, icabanaracia, dobadaci, dobadaragaia, como se eu vejo uma bola de fogo. E essa bola de fogo, ela vem até em direção à sua vida. E eu vejo o Senhor pegando no microfone para falar algo. E eu vejo a glória de Deus enchendo e impactando pessoas. E Deus dizendo assim: a partir de hoje eu quero que o seu ministério nunca mais seja o mesmo nesse lugar. Meu Deus, interessante que eu vejo uma obra. Eu vejo uma obra e um muro sendo cobará-se revária. Eu vejo um muro sendo levantado, tijolos, choblecabarai. E Deus está dizendo assim: diga para ele que eu vou além dos desejos do coração dele. E o Senhor te dará condições para ir além. Assim diz o Senhor: receba tu essa bênção da prosperidade que Ele te dá nessa noite, e essa chama que arde diante de ti, porque a partir de hoje aquilo que tu pediste, Deus realizará o desejo do teu coração. Deus conhece a tua alma, sabe o que tu precisa. Então, em nome de Jesus, nessa noite, domanda cabadasi cabaracandará, obanauí em nome de Jesus, seja cheio e receba a glória de Deus. Levante a sua mão. Será o mesmo. Receba mais do Senhor nesse lugar. Quem é que Deus está aqui? Adora, adora, adora. Abre a tua boca e manda a glória para o céu. Abre a tua boca, adora o nome dele. Porque o Espírito Santo está aqui para te tocar nesse lugar. Deixa Deus trabalhar ali, deixa Deus trabalhar. Levante a sua mão em direção ao teu irmão, assim, de frente para ele. Não toque nele, de frente para ele. De frente para ele, não toque nele, de frente para ele. De frente para ele. Calabá e Edjevá. Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo aqui. Se você crê, receba, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Eu vejo uma pomba voando de um lado para o outro nesse lugar, e ela está procurando um lugar para pousar. Dorabai Cauidé. Começa a orar sobre a vida dele, mas sem tocar nele, sem tocar. Vai ministrando. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai orando sem tocar nele. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover. Vai ministrando sem tocar nele. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas
Mas esse é o sinal. Vai chover nesse lugar. Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Ele virá. Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai. Levante a sua mão agora. Isso, em direção a Ele ainda, em direção a Ele ainda. Levante a sua mão, a igreja ligada. Arabaxura bacana. Levante a tua mão em direção a Ele. Não toque ainda. Não toque ainda. Diga assim comigo: Deus, se é verdade que tu usaste o pastor Rodrigo, diga: eu quero um sinal agora. Diga: sobre as minhas mãos, derrama fogo agora. Sobre as minhas mãos, enche de fogo agora. E quando eu tocar no meu irmão, diga: ele será queimado e não suportará a glória de Deus sobre a vida dele. Levante a mão e diga: você vai ser tocado. Diga: 2, será batizado. Diga: 2,5, vai acontecer um milagre. Diga: 3, receba agora. Toca nele e diga: receba. Receba, receba. Toca nele agora, toca nele agora. Obada canara, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele. Cabada chamada. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca agora, toca agora, toca agora. Obara xandarabagaia. Obada cabada chicadarai. Obada chevida candarábia. Obada calaba xandará. Receba, 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 receba.